Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Muito boa tarde, estamos começando mais um podcast, né? O seu podcast semanal de quiropraxia. Hoje, muito especial, queria agradecer aí a vinda até Jundiaí, até Campo Limpo Paulista, que estamos hoje no Paraíso, né? Estamos na casa dos meus pais, onde é um... Gostaram? Muito. Bonito? Tá. Encantados. Dá pra se mudar pra cá, não dá? Oh. Show de bola. Não sei se eu aguento tanta tranquilidade. É muito grilo, né? Muito grilo. Estamos com o casal quiroprático mais workaholic do Brasil. Isso vocês consideram? Workaholic pode ser. Eu vou mostrar a foto dela na quarta-feira onde ela tava. Aonde que ela tava? No spa, meio-dia. Mas pô, Não. tem que... convalência, né? Depois de quantos dias? Eu mandei pra ele. Falei, olha, eu não aguento, começo de mês é muito cansativo, é muito fechamento que eu tenho que fazer, não dá mais, tô muito cansada. Ele falou, calma amor, daqui a pouco a gente coloca alguém pra te ajudar. Aí eu mandei a foto do pé, com uma tacinha tomando uma água saborizada e o pé com a sandália do Buda Spa. O medo é se tem um tablet do lado, se não dá pra largar. Estamos com Luiz Reihati e Jubirello. É Birello, muito bem, eu quase que esqueci o sobrenome. Muito bem, gente, primeiro de tudo, eu queria entender a trajetória aí de cada um, né? Temos duas trajetórias. Vocês estudaram juntos? Não, ele é um ano mais velho. Ele é um ano mais velho que você? Um ano mais velho que Mas vocês chegaram a se conhecer na faculdade? Nos conhecemos na faculdade. Então tá. Acho que essa é uma história interessante, ó. Então vamos lá, vamos soltar, começa aí. As pessoas gostam, romance no ar. Não. Super romance. Primeiro dia de aula, ele chegou e me deu um beijo aqui. Ele era meu veterano. Tipo o safadinho. Bichete, né? Bichete. E aí eu odiei ele pra sempre, eu não tenho lembranças dele na faculdade, só no último ano. Que delícia. Olha como você tem um ar encantador. Japonês folgado. Nem me conhece. Meteu-lhe essa. Aí, Na trave. Aí passou-se uns anos. A Lana tá aí pra contar essa história. Olha, viu? Nunca subestime um beijo na trave. Né? Essa é a lição que a gente pode colocar, né? Nunca subestime aquele cara safadinho, o seu veterano que deu um beijinho. E aí, mas vocês entraram em que ano? Que ano foi? Como surgiu? A gente tava numa leva de gente que tava começando a fazer quiropraxia no começo ali da coisa, né? Vocês estavam no comecinho? Que turma que era? A minha foi quarta turma. E a minha quinta. Já foi um pouquinho depois, mas assim, novidade total, né? Não era algo... Mas quando eu entrei, ainda não existia nenhuma turma formada. Quando eu entrei, a primeira turma ia se formar. Estava se formando. Vocês chegaram a pegar aquele povo, os americanos, todos dando aula e tudo mais? Tinha Sherry, tinha o Ken, Owen. Tinha. Não era na época maior assim... Porque já tinha a Márcia, a Débora, que era incrível. Mas. A Aline, não, mas a Aline depois. Porque a Aline ainda estava na faculdade quando a gente entrou. Aí depois ela se formou e começou. Que foi junto com a Ana Facnato, a galera da primeira turma. Sim, que começou a dar aula ali, né? Mas o que encantou vocês pra vocês começarem a fazer um curso que não existia, uma profissão que male existia também no Brasil? O que convenceu vocês? Pode contar a tua história aí primeiro, vou contar depois... que a minha é mais simples, a do Luiz é mais complexa. Eu sempre disse que eu cuidaria de coluna. Sempre, desde pequena, eu me lembro sentada nas costas da minha mãe contando ossinho de coluna. Então sempre quis cuidar de coluna e fiquei entre físio e medicina a vida inteira. É o que eu ia perguntar. Ok, você queria cuidar de coluna, mas nunca você pensou em fazer quiropraxia. Nunca. E o meu avô, que é um cara muito culto, que lê muito, que é um mega estudioso de tudo na vida, um dia me ligou. Já estava no terceiro colegial, já estava para começar a prestar alguns vestibulares. E ele falou, Júlia, vi um negócio, você sempre falou que vai cuidar de coluna, eu vi um negócio que eu não sei nem te falar o nome do que é quiro alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar. Aí foi meio guia de estudante, aquela coisa. Me joguei de olho vendado, não tinha noção do que era, decidi que era isso que eu ia fazer. Mas chegou a prestar alguma coisa? Ou não? Foi tipo assim, beleza, é isso, me convenceu e eu vou. Isso, me convenceu. Entrei achando que era uma coisa
e venho descobrindo até hoje que é outra. Show. Diferente ou mais ampla do que eu imaginava. Isso, o gostoso é isso, né? E às vezes Até hoje, é muito. legal, até isso acontece com o paciente, não é? Muito. O paciente vem achando que é uma coisa Muito. e no meio do caminho ele fala, cara, como isso aqui é sensacional, O velho. tempo inteiro. Como é que eu não sabia disso antes, né? Isso aconteceu com E você eu como aprendi profissão. isso pós, né? Eu vim conhecer a amplitude da quiropraxia depois de formada. Imagino que era isso há quase 12 anos atrás, quando eu me formei. 12 anos atrás. 11 e meio. Isso, o meu ponto de vista com relação a isso que você falou é com relação a quiro, a amplitude que é, e como a gente às vezes coloca ela dentro de uma caixinha muito pequenininha, né? Porque quando a gente... E eu não tenho nada... Esse é meu ponto de vista, tá? A gente tá falando com um monte de quiropraxista e é julgamento pra todo lado, mas eu acho que quando a gente coloca ela dentro de uma caixinha de dor, a gente limita muito ela perante a tudo que ela pode causar na vida da pessoa, entendeu? De novo, dentro da clínica, provavelmente a maioria das pessoas que estão aí assistindo já tiveram esses casos, mas, porra, quantas pessoas não engravidaram, quantas pessoas não melhoraram crises de enxaqueca? Eu tenho uma paciente de 30 anos de enxaqueca. Então, acho que quando você fala, eu trato dor na coluna, você limita muito o todo que pode. Você coloca ela dentro muito de uma caixinha, né? Então, acho que é E é o que ela vai querer, ela vai divulgar você como, né? como tá. Fala assim, eu tô com dor na coluna, beleza, o Luiz me salvou, então eu vou indicar pra quem tem dor na coluna, porque o Luiz é sensacional nisso. Mas ele não entende que, cara, é Mas muito... quando eu falo de quiro, eu sempre falo isso, assim, é muito pouco dizer que quiro cuida de coluna, né? Até cuida, e o resultado é incrível pra quem tem problema de coluna, mas ela é muito mais do que cuidado de coluna, né? Ela pode ser muito mais. Na palestra, eu tenho, sei lá, minha palestra dura aí meia hora, com todo mundo, todos os pacientes novos passam por palestra, vocês também fazem isso, né? E aí, a minha última coisa na palestra é falar de dor. E assim, é só pra falar assim, a gente vai te ajudar. Mas você percebeu que esses outros 20, 30 minutos foi pra falar de outras coisas. É tão causa e consequência que a dor vai embora, que eu não preciso ficar botando isso como foco da coisa, né? E isso foi muito bacana. A gente vai entrar nisso porque vocês também tiveram uma transição muito bacana. Mas daí, Luiz, vamos lá, você na... O meu Foi O escolhido. meu pai trabalha com farmácia, minha mãe também é farmacêutica. Eu tava bem em dúvida entre fazer farmácia e físio. Já tinha me inscrito em alguns vestibulares de farmácia e físio. Mas pra ir pelo flow da família ou Pra ir porque era pelo algo que você não. gostava? Tipo, meu pai tem farmácia, assino aqui a farmácia, mas eu gostava de coisas de massagem, acupuntura, eu gostava de trabalhos manuais. E aí, um dia antes do Natal, no dia 24 de dezembro, eu fui na 25 de março, eu tinha me formado no terceiro colegial, e falei, vou lá na 25. Um dia antes do Natal, lotado, a 25, falei, vou lá. Tem que comprar presente, deixei pra última hora. Aí eu cheguei lá e tinha uma barraquinha grátis da IMB. Aí eu falei, vou prestar vestibular, deixa eu ver o que tem. Aí ele lá na área da saúde, quiropraxia. Falei, quiropraxia, O nome é legal, né? deve ser legal. Aí eu me inscrevi em quiropraxia, passei no vestibular. Entre passar no vestibular e pagar a matrícula, nem fui ver o que era. Entre pagar a matrícula e primeiro dia de aula, também nem fui ver o que era. Cheguei na faculdade, tipo, de paraquedas, total. O cara mais vagabundo do mundo, né? Você quer ler o que Cheguei era? Não de sabia paraquedas se era 100 exatas ou de 1000%, saúde. 1000%, sabia que era a área da saúde. E aí no primeiro dia de aula, eu lembro que fizeram um ajuste na minha torácica. E eu falei, caramba, será que quiropraxia é isso? Porque é muito louco. Antes de ser quiro, eu ia pra praia com meus primos, a gente surfava, e depois que a gente chegava em casa, eles falaram, dá uma estalada aqui nas minhas costas. Dá aquele abraço gostoso ali. E eu curtia muito fazer isso. Eu fazia side post, fazia cervical, fazia tudo. Só que nem Sem saber o que tá fazendo. Nem sabia, nunca tinha visto o vídeo, pra mim era uma coisa meio natural. E no colégio eu sempre fui péssimo aluno. Tipo, péssimo, sempre era gatinhando. Aquele sufoco E depois de quiro pra mim era uma coisa muito, isso aí faz total sentido. Isso aqui é... Tanto que na facu, as notas teóricas, tipo, fisiologia não era tão boa, mas prática, assim, sempre foi muito boa, porque pra mim, isso aqui é... Fazia sentido pra você ali, né? Eu acho que se eu fizesse qualquer Muito outra natural. coisa que não fosse quiro, acho que eu não faria tão bem como eu faço quiro. Porque pra mim, tipo, sei lá, nunca eu vou trabalhar, tipo, beleza, mano. Cara, é clichê, mas é muito real, né? A quiropraxia, ela escolhe as pessoas. Porque tem muita gente que se forma
E aí começa a ver as dificuldades que é trabalhar, né? Não é nem aquilo, que é trabalhar. E aí põe a culpa na quiropraxia. Ah, quiropraxia não dá dinheiro, quiropraxia não sei o que, não sei o que. Não é? Tem muito isso. E você precisa, quando você tá na gana da coisa, as coisas acontecem, é automático. Quando precisa fazer sentido pra você, né? Essa é a verdade. Se não faz sentido, não adianta você fazer um negócio que não faz sentido. Como é que você vai vender isso? Como é que você vai vender algo que você não compra? Não acredito. A teoria da panela lá. É, do Cid. É ótimo. Então, assim, você só vai conseguir vender algo que você compraria. Então, se você não tá nesse flow aí, meu querido, esquece. E aí, então, beleza. Os dois entraram aí na universidade, rolou aí o beijinho na trave, a coisa aconteceu, se formaram. Cada um seguiu um caminho muito distinto um do outro. Principalmente naquela época, a gente estava até conversando isso fora da gravação, que era uma época que você não tinha muita opção de onde você iria trabalhar. Você Nenhuma, tinha, na verdade. Nenhuma. Nem o Jason estava instalado ali, assim, ou tava já? Ah, mas era o quê? 2 quilos por ano? Tá. 1 quilo por ano? Porque o Jason é um australiano que veio aí pro Brasil e ele se instalou, ele que meio que iniciou também essa coisa de clínicas e tudo mais. Então a galera, principalmente dessa época, ela tinha uma opção, que era trabalhar lá, né? Principalmente com massagem, com... eu estagiei do primeiro ao último ano com o Jason, né? Eu tinha faculdade inteira. Faculdade inteira, estagiei. E eu sou extremamente grato porque aprendi muito, né? Porque era o único estágio que tinha dentro de clínica. Então eu aprendi muito com relação a negócios. E aí, depois que eu me formei, fui pro Peru com ele, né? A primeira vez que eu já fui. Foi com ele. Mas é uma diferença, antes de ir pro Peru, é uma diferença total você estagiar no negócio, né, cara? Eu, por exemplo, eu não consegui fazer estágios dentro da quiropraxia porque eu precisava pagar a faculdade, tinha aquela coisa toda, eu não... E era faz só outra diferença. formação, né? E faz diferença. Faz porque você começa do zero, né? Porque você nunca viveu aquilo. Eu acho que hoje a gente tem outras pessoas, a própria Karen trabalhou com a gente a faculdade inteira. Você percebe o quanto quem vive aquilo o tempo inteiro, quando você se forma, você já tá muito mais pronto, né? E você consegue entender, fala assim, puta, é isso que eu quero pra minha vida? Puta, então show de bola, vamos lá. Então vamos. Não tem aquela apreensão do começo, né? Porque depois você se forma, vou abrir a clínica, putz, como que é? Como faz? Você nunca viveu aquilo e tá caindo de paraquedas num lugar que você não sabe como é. E você não aprende. E eu sou super... o que eu falo, eu sou super grato ao Jason, porque teve uma época que eu trabalhei na recepção, eu trabalhei fazendo terapia, eu trabalhei fazendo a massagem. Então, depois quando você entra numa clínica e você sabe como funciona, porra, é 1000 vezes mais fácil. Porque é bom, sabe por quê? Porque quando você é o dono, quando você é o administrador, você sabe onde a galera tá errando quando você já fez aquilo. Exato. Agora, quando você nunca fez e você quer cobrar... Como é que você vai fazer isso? É muito difícil. Você não sabe como é o certo, como é errado. Então Hoje o meu sócio lá, que também ele e o Jason, principalmente, que entraram lá no Peru naquela época, ele fala assim, hoje eu tenho, sei lá, 8, 10 clínicas, e vocês hoje podem falar isso, mas na época não. Ele fala assim, vendo os números eu sei onde está errado. Eu sei se é o Quiro que tá dando errado, eu sei se é a recepção que tá dando errado, eu sei se... É exatamente isso. Aí você consegue ter mais... Você estagiou também? Não. Não? Na época de faculdade não. No último ano, eu estagiei no Jason. No Jason também. Então beleza. Daí... Mas aí a Ju se formou, fala... Mas eu me formei e aí eu fiquei na faculdade muito com essa questão, né? Do que eu vou fazer agora? Porque ou você tinha alguém que montasse um consultório pra você e bancasse até isso dar certo, você não tinha muita opção de fazer. E eu não tinha essa opção. Eu não tinha pai e mãe que tivessem condições de me bancar de até eu dar certo. abrir uma sala e boa, né? Não tinha. E aí no último ano da faculdade, quando eu tava no CIS, né? Que eu nem lembro como chama. É CIS ainda, CIS. Mas na época já era CIS? Acho que não. A CIS hoje é o Centro Integrado de Saúde, né? Sei lá, pra quem não é de Quiro e tá ouvindo, né? O último ano ali de faculdade, você fica estagiando, você fica ali atendendo a comunidade com supervisão dos professores, justamente para pegar a mão ali, para ver o ambiente de clínica mesmo, todo o último ano. Né? E aí lá no CIS, uma professora da época me convidou para trabalhar com ela. Eu tava numa conversa com uma amiga, e a minha amiga perguntou o que eu ia fazer, eu falei, não sei. Aí ela olhou pra mim e ela falou, você vai trabalhar comigo. Então, tá e bom. aí eu falei, sim senhora, com certeza, começo quando?
E foi ali que eu aprendi tudo, assim. Você sempre foi a inteligente da classe, assim? Ela ganhou honrar o mérito de melhor aluna. Eu era mais já nerd, sabia. Bem mais nerd. Professor, meu querido, puxa esses caras pra dentro de clínica. Eu era bem esforçada, assim. Eu era bem estudiosa. No meu caso, não teve isso, que eu tava lá no bar, os caras nem me viram. Falando, professor, eu nem sabia que o Zé Pelinha ali, né? O barzinho perto da AMB, o pessoal te conhecia. E eu era bem, não sei se eu era melhor, mas eu era bem estudiosa. Dedicada ali no negócio. Bem dedicada, E eu gostava muito, assim. Eu sempre brinco que na época, quando eu recebi essa honra ao mérito, eu nem sabia que isso existia, na verdade. E uma outra pessoa que me É verdade, você achou que era brincadeira, né? Não, hoje isso, teve. né? Hoje teve na AMB, teve entrega de... Eu nem sabia que isso existia na época, na verdade. Eu também não, nunca fui convidado. Uma moça me mandou um e-mail falando, parabéns que você foi. Eu falei, foi. Aí ela me mandou o site da AMB com os nomes. Eu ganho com isso. E aí eu sempre brinco que eu acho que talvez eu não era a melhor aluna na teoria e talvez eu não fosse também a melhor aluna na prática, mas eu acho que eu equilibrava muito bem, porque eu tinha, assim, acho que toda a dificuldade de aprender a prática que todo mundo tem, eu sempre tive facilidade. Como eu gostava da teoria, eu era bem estudiosa, então eu tinha segurança com a teoria. E aí acho que fluiu muito bem, assim. Eu lembro no estágio, todas as minhas amigas muito tensas para começar o estágio e eu tava... Sempre fui muito segura, eu não sei se é um pré-julgamento meu, mas... Acho que de todo mundo, na real. Fala assim, aquela pessoa que é mais estudiosazinha, ela não vai se dar tão bem na prática, né? E o cara mais descoladão, ele vai se dar bem na prática. Rola, né? Rola bastante. Mas eu tinha muita facilidade, eu sempre Então, mas eu acho que é mais um preconceito, né? E talvez uma justificativa ali pra você não... Fala assim, eu não tô indo tão bem, eu não tô indo tão bem nas matérias, mas eu vou mandar bem na prática, né? Se você cria Eu isso, sou assim. né? Esse é o meu caso. Mas aí vira uma coisa pra você mesmo. Sim, só deixa eu né? defender o Luiz. Eu sempre falo que assim, eu me considero uma ótima quiropraxista, mas eu falo que eu estudei muito pra isso e eu aprendi a ser quiropraxista. Eu amo o que eu faço, mas eu aprendi a ser. O Luiz acho que é dom, assim. Nasceu pra isso. O Luiz é natural isso pra ele, assim. Eu aprendi a ser. Ele faz isso te falar, desde antes de fazer. A gente tá com o Messi e com o Cristiano Ronaldo da quiropraxia. Não é? Mas é o cara que nasceu com o dom e um cara que treinou para um caceta pra ser o melhor naquilo, né? Mas é isso também, acho que eu nunca deixei também de fazer, sabe? Sim. De me jogar, de atirar, igual antes, a hora que a gente foi entrar no CIS, eu já fui pro Peru com o Jason, já acompanhei, já fiz, já não sei. E o que eu acabo vendo da galera é justamente isso, a galera acaba julgando e fala, putz, eles estão aí, já é fácil, mas ninguém vê, tipo, o tempo trampo que a gente já tá, o que a gente faz e tudo isso. Então, e até pros quiros novos, eu acho que estão escutando aí, é que é uma jornada como qualquer outra profissão e precisa de dedicação, precisa tempo, precisa amor, precisa paixão, precisa... E é engraçado, hoje a gente tá aqui gravando um podcast, hoje sábado, poderia estar fazendo mil outras, só que quiropraxia é meio louco, quando ele gosta mesmo da coisa, os caras saem de férias e levam a maca, se jogam. Os caras tem que gravar podcast, grava. Churrasco de quiropraxia é uma desgraça, né? Então... Mas aí eu já vou aproveitar a minha super audiência pra fazer o jabá. Tem um podcaster que é o Felipe Solari, que eu indico muito, que é paciente do Luiz, né? E ele entrevistou o Di Ferreiro e eu guardei isso pra mim, né? O Di Ferreiro tava contando, ele falou, meu querido, qual que era o meu sonho da minha vida? Era tocar na rádio, ter dinheiro, ter fama, ter tudo, tocar no Rock in Rio. Esse era o meu objetivo. Passou-se 20 anos. Eu ganhei dinheiro, eu toquei na rádio, eu fiz não sei o que, abri o show do Red Hot Chili Peppers, que era minha banda favorita no Rock in Rio. Dormi, quando eu acordei não tinha mais nada. O que foi bacana disso tudo? O trajeto. Não é chegar no topo do Everest. Porque quando você chega, o que você faz? Você ganha na Mega Sena, quero dinheiro. Você ganha na Mega Sena, e aí? Beleza, já cumpriu, pode morrer. A graça tá no caminho, né? Com certeza. A gente e aí, sempre fala isso. Em cima de trajeto, foi-se para Peru. Recebeu a proposta do Jason lá mesmo, né? Eu fui com o Jason primeiro.
E aí depois eu fui pra Quirovida, eu voltei Ficou pro quanto tempo Brasil. com o Jason lá? Fiquei pouco tempo, fiquei uns 6 meses só. Aí recebi a proposta, voltei pro Brasil, ou menos, 6 meses. Ficou 15 dias. 15 dias. Pô, 15 dias? 15 Ele foi pra ficar um ano, deu um super terremoto. 7.9 na escala Boa. Richter, foi bizarro. Foi a pior sensação da vida. Tipo, de ver vidro quebrar, alarme, poste. Foi um negócio Cara, bizarro. Eu passei por um bizarro. fraquinho lá e assim, todo mundo rindo. Eu falei, gente, isso não é normal. O chão está tremendo. Foi bizarro. Ô, vi a luz azul sair do chão. Só que o que aconteceu? Todo mundo foi embora e eu fiquei na casa sozinho, só ficou dando réplica depois. E foi a pior sensação do mundo, tanto que eu fiquei uns 3 meses mal aqui no Brasil, quando eu tinha voltei. voltado pro Brasil, porque aí Passava eu e a mãe caminhão dele- de lixo na rua, eu achava que era terremoto. Tipo aquela tremidinha É bizarro. já. Foi Eu e a mãe bizarro. dele chilicamos, aí ele voltou, assim que deu o terremoto. Cara, que Aí doido. Ele dormia. Isso com qualquer 15 coisa. dias. 15 dias. Nossa, que bem-vindos, né? Que recepção que você teve. Calorosa, sentiu literalmente o Peru tremer E aí, saiu fora por conta disso. por conta disso. Não por conta de trabalho, não por Não, conta de nada. não. Por conta disso. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui e aí comecei a trabalhar com o Miguel. E aí, pra galera ver que é difícil, vou contar a história realmente como ela é. O Miguel me contratou, eu já era formado Miguel é um quiropraxista Miguel Mastropaulo, que também tinha passado pelo... pelo Peru, Pelo Peru. tudo. Miguel Aí ele da abriu uma segunda quirovida, turma. ele abriu uma quirovida no Brasil, Aonde? em Em Santos. Santos. E aí ele me convidou pra trabalhar lá. Ah. Só que ele me convidou pra trabalhar lá como massagista. Eu fui Nem pra pelo- ganhar Formado, né? formado, graduado, eu, Luiz Reirat, fui pra ganhar R$1.000 por mês trabalhando como massagista. Aí fiquei com o Miguel, fiquei uns 6 meses lá, acho que 6 meses a 1 ano com o Miguel. E aí o Cris, que é da Quirovida, fez uma entrevista na facu com uma galera, não sei o quê. E ele falou, meu, você não tá afim de ir pro Peru? E aí eu falei, vou me Mas assim, jogar. tudo depende. Como é que tá o chão lá? Tá firme, tá estável. Eu falei, pode ser. Aí conversei com a Ju, tudo, a gente tava namorando na época. E aí fui pro Peru, fui pra ficar 1 ano, pra juntar, na verdade é isso. Eu acho que nunca tive pai e mãe que falasse, filhão, tá aqui a clínica, vai lá, monta. Então fui atrás de oportunidade mesmo. Sim. Eu acho que Lá, principalmente, cara, até a minha época era assim, quer ganhar dinheiro? Vai pro Peru. porque puta oportunidade de aprendizado. Acho que o que eu mais ganhei no Peru foi experiência pra negócio. Não foi nem ganhar dinheiro. Acho que ganhar dinheiro foi uma consequência. É saber vender. Exatamente. Saber vender o negócio ali, né? Então, aí eu fui pra ficar 1 ano, fiquei 3 anos e meio na Quirovida. E Só lá? Só em Lima? Só em Lima. Fiquei só em Lima. Nunca rodou ali as províncias. Não, só em Lima. Trabalhei em todas as unidades da Quirovida, trabalhei na Molina, trabalhei em Chorrillos, trabalhei em vários lugares com públicos diferentes e me ajudou muito, assim, sabe? Me ajudou muito, 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 muito. De eu nem saber ver radiografia e sair, tipo, mestre dos exames, E né? você não quis laçar pra ir junto? Ou pra ter a oportunidade? Nunca te... Não sei por que não rolou. Não rolou porque não era pra rolar, eu acho. Acho que não era. Porque a Ju foi... Mas nunca rolou uma gana de querer ir pra lá? Ou sim? Eu acho que a gente não tinha muita oportunidade na época, né? Eles não chamavam muita mulher no começo. Ah, rola... Tinha um preconceito ferrado. E aí- Total. Não que não tenha hoje. Mas na época Porque era pior. o peruano é Tinha- muito não preconceituoso. tinha mulher na época ainda. E aí aqui eu comecei a trabalhar com a Aline. E aí fui crescendo na Aline. A Aline engravidou. Não tem nem por que duas sair mais, gestações. Teve 2 gestações seguidas. E aí eu assumi a clínica dela. Então eu cresci muito na clínica dela. E aí já não tinha mais. Não fazia nem sentido mais, não né? fazia mais. Mas Quando em época de teve- faculdade, teve vontade ou não? Nunca foi uma coisa que me passou muito pela Na cabeça. galera dela, não tinha tanta gente no Peru. Ah. Era pouquíssimos brasileiros que tinham no Nem Peru. tinha fama ainda, né, eu acho. Quem que abriu o caminho da galera do Peru foi eu, foi o Vinícius e foi uma galerinha que foi do sul também que começou a abrir esse... Porra, Peru é uma potência, vamos se dizer. Eu acho que eu divido tanto o Brasil quanto o Peru como 3 fases. Né? A fase de vocês sempre foi a primeira. Eu peguei a segunda fase de tudo. Tanto no Peru, né? De entender, falar assim, a galera que foi pra lá. Tanto que assim,
assistam o podcast da Lilian, foi uma coisa que eu conversei com ela. Eu falei, você tem poucas pessoas no Brasil hoje que tem uma clínica visivelmente de sucesso, né, que não tenha passado pelo Peru. É Porque um o Peru, ponto comum, ele te dá uma base, assim, forte pra poder abrir ela algo, muito né? com o Jason, né? E o Exato. Jason dá essa base. porque Querendo ele ou trabalhou não, muito tempo, Tem né? uma veia e tem um viés peruano. Total. Não foi. E 3 anos e meio de 3 Peru. anos e meio. Aí a gente ficou um tempo separado. Nesse romance tem que ter um mistério aí, né? Mas a gente ficou um tempo separado. É pra deixar mais aflorado depois. Não, pra final feliz, né? lógico. Tem história. A gente ficou um tempo separado 1 ano. Aí a gente voltou numa das minhas vindas ao Brasil. E aí eu voltei pro Peru, fiquei mais um tempinho. Aí é foda de ficar lá, né? Aí é foda de ficar lá. E aí eu já tinha uma graninha legal pra trazer. E eu falei, quer saber? Vou voltar, já é hora. Porque é aquele momento de, estou bem, estou ganhando dinheiro, tudo que eu quero fazer eu faço, né? Lá o Peru, ele cria essa independência, assim, ferrada, que dá um medo de sair, né? E isso... A água tá quentinha, tá dentro da banheirinha, conforto. Zona de conforto total, né? É perigosíssimo, né, esse momento, porque é um momento crucial de você... Aí a coisa do empreender vem muito, né? Porque assim, eu tô bem, querido. Eu tô bem, tô atendendo pra cacete, tô ganhando dinheiro. Tô Pra que vivendo. eu vou lá passar perrengue? Começar do zero. Exato. Começar do zero não, começar do menos 10, né? Porque aí essa história acho que eu conto bastante de Quiro, porque eu voltei com uma grana do Peru, voltei com 100 pau no bolso. E vinha trazendo aos poucos, vim com 100 pau. E aí a história de quando eu abri a Quirovida, a gente começou a pesquisar local, tudo, e achamos o local até onde hoje é a Quirovida. E aí eu fui no prédio, tem uma imobiliária que alugou pra gente. Mas você veio direto com a ideia de trazer a Quirovida? Foi. De lá já? De lá já. Não era uma coisa, vou abrir... Não, vim com a ideia de trazer Quirovida. E aí eu falo por facilidades. Tá. Facilidades de site, facilidade de O modelo imagem. tava pronto. Exatamente. Menos estresse. Já tinha pastinha, já tinha tudo mastigado. Sim. Falei, quer saber, vou levar a Quirovida. Mais fácil, menos estresse. Tá. E aí eu trouxe a Quirovida, tinha essa grana, aluguei o imóvel. E aí eu lembro até hoje, eu subi no 14º andar, a mulher que alugou pra gente tinha uma sala lá, a imobiliária. Aí eu cheguei dentro da sala muito bonita, de vidro, não sei o que. Aí eu cheguei pra ela, desculpa a pergunta, quanto que você gastou pra reformar aqui? Aí ela falou, como é de imobiliária? Ela falou, eu gastei uns 60 mil reais. Aí eu cheguei e falei, idiota, enganaram ela. Bobona. 60 mil reais uma sala de 45 metros quadrados? Nem fudendo. Não tem nem como gastar esse dinheiro. E aí eu falei, malandrão da Zona Leste, conheço o cara que faz o gesso, conheço o cara que pinta, conheço o cara que não sei o que. Não, vou gastar no máximo uns 30 pau eu gasto. No máximo, estourando. Tadinha. E aí começamos a mexer na clínica. Começamos a mexer e eu que fiquei como... Já juntos. Já juntos. Já casados. Não, a gente casou depois. Calma aí que tem... Mas você tem um trabalhando processo. com ela Na ainda? Aline, Tá. e eu voltei pro Brasil, comecei a morar com ela. Aí deu 2 semanas. Ela deu golpe. Ela falou assim, meu pai falou que você pode voltar pro Brasil, morar aqui em casa, mas não precisa casar, dá pra vocês ficarem juntos aí. Aí deu 2 semanas que eu tava aqui, que a gente tava junto morando, desci então. pro Guarujá, aí o pai dela sentou pra conversar comigo, a gente não tá gostando muito dessa história de vocês estarem juntos e não estarem casados. Nossa, rolou essa pressãozinha? Rolou do avô. Não foi meu pai, foi meu avô. Entendi. Aí... Meu avô falou mais pra minha tradicionalzão, mãe, assim. meu avô falou pra minha mãe, filha minha não junta, neta minha não junta, neta minha casa. E a minha mãe e meu pai tinham liberado, mas meu avô o meu avô patriarca pagou a minha da parada, faculdade. né? Meu avô que acreditou em mim, meu avô é minha base, é minha referência, e eu não ia comprar essa briga com Se ele pedir pra eu ir pro espaço, eu vou. eu falei pro Luiz, eu falei, olha, meu avô não tá gostando da ideia, e ou a gente casa, ou a gente mora separado, e tá tudo bem também. Mas ele não resistiu, Não, né? Lógico que não. Aí a gente casou e nesse processo tava em montagem a clínica. Tá. Foram 3 meses de obra e acho que eu envelheci uns 10 anos nesses 3 meses. São eu 3 vi meses. o Luiz como poucas vezes eu vi na vida. Gastando De dinheiro chorar e sem entrar receber. porra nenhuma. Puto, E estressado, é isso. como eu nunca vi. Nossa. E aí sabe o que você começa a colocar? A gente quebrou tudo.
A gente mudou fiação, ar-condicionado, gesso, Tudo, mudou toda a piso, estrutura do toda a estrutura, mudou porta de lugar, 45 metros quadrados. E aí quando a Os gente 60 mil ficou barato. Não, sumiu. sumiu. Só que é exatamente isso. A gente colocava grana, eu comecei a ficar meio desesperadão. É bom que a Ju segurou a bronca. Só eu trabalhava. Ela trabalhava, recebia na Aline. E hoje, com a cabeça que eu tenho de negócios, entender a noção de plano de negócio, o fluxo de caixa, com a noção que eu tenho, eu não faria o que eu fiz. Sim. Eu não investiria 100% do meu capital dessa maneira. Provavelmente eu voltaria, trabalharia pra alguém, não sei o quê. Mas aí, né, velho? Você daqui 10, 20 anos, você vai olhar pra você montando a coluna ajustadora e falar assim, nossa, eu não faria desse jeito também, eu faria de... Mas aí... Faz E foi certo, o aprendizado foi animal. Porque é o que eu falo, no final de semana que a gente abriu, a gente não tinha 10 reais na carteira pra comprar pizza. No final de semana que a gente abriu... Não dava nem pra comprar a champa. clínica. Não dava, nem inauguração, nem nada. Só que foi muito bizarro, que eu lembro até hoje, no final de semana que a gente abriu, no final de semana tinha plástico nas coisas e eu atendi uma pessoa. Então eu acho que o amor que você coloca ali na plantinha, sabe? É sensacional. O negócio, e é o que eu falo, desde o primeiro mês a gente nunca teve que, tipo, vamos colocar grana no negócio. Sempre funcionou muito bem, sempre foi indo muito bem. A gente, de novo, a gente comprou móveis, tipo, demos 3 cheques de 5 pau. 5 cheques tipo, de 5 mil reais. É o que eu falo, hoje ela não é muito louco, assim, só que graças a Deus deu muito certo. Mas é muito legal esse negócio. Quando eu inaugurei, eu chamei os amigos pra inaugurar lá, falei, não, vamos curtir só pra vocês conhecerem o espaço. Apareceu um gringo, um boliviano, ele entrou dele, então, gente, eu quero ser atendido. Eu falei, não, é que hoje a gente pode marcar pra você, agendar, não sei o quê. Não, eu quero ser atendido agora. Eu falei, irmão, vamos lá, vai. Bora. Não, é isso. Que daí é o que dá o gás pra você tá fazendo, começar. né? E aí vocês inauguraram quando? Em 2012. 2012. Você sabe a data? Fala. Dia 30 de... Março? 30 de março de 2012. E aí, inaugurou, você largou o que você tava fazendo pra ir lá ou não? Inauguramos como? Luiz atendendo e eu de assistente. Ela era Nos recepcionista. períodos que você não tava trabalhando. E à tarde eu ia pra Aline. Pra poder fazer Pra acontecer. poder fazer esse equilíbrio. Pra ter Até chegar o momento que você fala assim, posso no sair. final do dia, tirava o lixo, Sei bem. atendia telefone. É porque a galera vê. Acha que... Não só que vê, mas a galera monta e às vezes esquece que tem que fazer. Eu vejo um cara que eu admiro, e eu sempre falo em todos, é o Volney. E o Volney vira e mexe, ele me manda foto, ele pintando alguma coisa, ele mexendo no banheiro. E é fazer, entendeu? Dá pra contratar gente pra fazer. Mas sabe, existe o empresário e existe o empreendedor. O empresário é o cara que abre o CNPJ e foda-se, eu vou levando. E é estado de espírito, você faz. O empreendedor é estado de espírito, você faz. Se tiver que pregar, você prega. Se tiver que varrer, você varre. Se tiver que virar à noite, você vira. Se tiver que... Qualquer coisa você faz. Eu acho que o empreendedor de verdade é aquele que sabe lidar com o seu negócio na crise, principalmente. Quando não tá faturando, quando tá dando BO, né? Porque você lidar com uma empresa que tá no... Nossa, indo, fácil, faturando, né? Porra! Eu acho que tudo é assim. Relacionamento é assim também. Muito, né? Total. Quando tem grana, quando tá tudo bem. Agora, quando o bicho pega... Quando você casa com uma pessoa, você também tá empreendendo, né? Não deixa de ser. E aí vocês montaram e falou, beleza. Aí... Cara, a primeira semana, ela é muito doida de sentimentos ali, né? Porque assim, nossa... Cara, como é que eu vou pagar tudo isso? Ou, nossa, como é que eu vou eu lembro até hoje, a gente tinha um livrinho, uma bíblia que era cofre, né? E a gente guardava o dinheiro lá dentro que ia. E eu lembro até hoje, acho que foi primeiro, segundo mês, nem sei quanto que foi, que o Vitão começou a trabalhar com a gente, a Karen começou a trabalhar com a gente, e tipo, o dinheiro dava pra pagar todo mundo. E exatamente contado os centavos. Foi, assim, milimetricamente calculado. O que tinha entrado era o que dava pra pagar todo mundo. E assim, se sobrasse alguma coisa... Não, entenda alguma coisa também. Pagar todas as pessoas menos a gente. Então, é isso que eu tô falando. Vocês não estão nessa conta aí. Não. É pagar. E assim, quando vocês vieram da Quirovida, qual foi o acordo que você fez com eles lá? Era só de divulgar? Você chegou a pagar royalties? Então, eu vim com um benefício a mais, que eu não tive que pagar
taxa de franquia para eles. Veio expandir o negócio. Para expandir o negócio aqui no Brasil. Então a gente veio com uma condição especial. Foi mais tranquilo, né? Porque você vir com uma taxa pra pagar junto é mais complicado, né? Não sei se naquele momento eu faria se fosse assim. Então foi um acordo legal que a gente teve, por isso que a gente eu quis trazer. Eles que ofereceram também, e eu falei, é uma boa. E aí levou quanto tempo pra você ir junto? Mais de um ano. Um aninho Mais ali, de um dando ano. uma suada boa. Mais de um ano eu trabalhei Limpando o banheiro, tirando lixo. Pra você chegar e falar, posso sair de lá e podemos trabalhar juntos. E aí, Quirovida tem quanto tempo? 7 anos, cara. Fazer 8. E querendo ou não, já virou uma referência aí no Brasil. E só que o pessoal olha e fala assim, puta, olha que coisa linda, que né? Sorte, não é? Nossa, eles estão aqui sortudo. assim, ó, voando, mas não sabe o trampo que deu pra vocês estarem aí hoje, né? E aí, na história é isso, né? Aí depois abriu a da Bia, que é na Faria Lima. E aí começou a rolar interesse obviamente é isso, né? A da Bia foi logo em seguida, Logo né? em seguida. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano? A Quirovida Higienópolis no começo do ano e ela abriu em novembro do mesmo ano. E aí depois veio um cara Luiz que era Carlos. que se formou depois de mim ainda. E abriu mais uma. Que era meu paciente. Ele era seu paciente. Praxis Clínica lá na Lima. Foi aqueles casos de se apaixonar e falar, vou estudar isso e vou... Isso E acho que essa é a nossa função como clínica também, né? Eu acho que como quiropraxista, inspirar outras pessoas, eu acho que a gente faz muito isso na nossa profissão. Quantas pessoas não estão estudando? E hoje, na minha família, daqui a pouco a gente conta essa história, o quanto mudou a vida da minha família, né? A Karen, meu pai tá fazendo facul de quiro. Seu pai tá fazendo? Tá no primeiro ano, meu pai. Que sensacional, velho. Minha mãe tem franquia. Teu pai tem Meu pai tem franquia. Tipo, quiro é bizarro. Pra minha família, é bizarro o que aconteceu, entendeu? Então querendo ou não, pra mim também, velho. Tá trabalhando comigo. Hoje você acaba mudando, né? Obviamente que quando você monta uma empresa, é legal você vai colocando a sua família porque são pessoas que querem que aquilo funcione tanto quanto você. E dificilmente você contrataria alguém desse jeito, né? Então já ajuda independente do negócio que for, mas aquilo inspira, né, velho? Você faz querer acontecer o negócio de verdade porque você tá ajudando gente, velho. Você tá mexendo com o estado de espírito das pessoas. Isso que é transformar vidas, sensacional, é sensacional. E aí hoje a Quirovida, por exemplo, ela é uma clínica principalmente baseada ali no começo, há 7 anos atrás. O que era a quiropraxia no mundo, né? Está com dor nas costas, venha para a quiropraxia, né? E a gente foi... Todo mundo, dentro da faculdade, a gente foi moldado desse jeito. A gente o modelo que a faculdade passa, né? Peru, principalmente. Mas no Peru até você tinha outras vertentes, né? O primeiro curso que eu fiz, vou falar em paradigmas, tá? Mas de terceiro paradigma, mais numa linha de subluxação, correção de subluxação, foi no Peru. O Schubel levou... foi um puta contato de estar com... Tive o prazer de conhecer Red Gold. Tava só o cara, né? Tinha palestra Arnold Bournier, tava Red Gold, tava uma galera ferrada. Edwin Cordeiro, tinha uma galera muito pesada daqui. E é o que eu falo pra Ju. A Karen foi pra esse congresso. A Karen tava no primeiro ano. A Karen tava no primeiro ano. E a Ju falou, eu lembro até hoje, como que você falou pra ela? Você não tem condições de entender o que vai acontecer aqui. Não deixe se levar por isso aqui. Porque quiropraxia não é isso. Sim. Só que pra mim, vou ser sincero pra cacete, a hora que eu vi aquilo, meu sininho tocou. Quem fala isso é o Arnold. Ele fala, quando um negócio é verdade, toca um sininho dentro de você. Tem um sininho aqui, ele faz... Você fala, caraca, é isso, né? Eu saí de lá e falei, porra, é isso. E eu dei uma palestra no Life Evolution que o David me chamou, só que foi uma luzinha que eu peguei, ela ilumina, só que como você trabalha num lugar que tem outro paradigma, você guarda a luzinha. Aí é o que eu queria chegar. Você guarda a luzinha. Eu trabalhava na Quirovida do Peru e eu guardei a luzinha. E a luzinha se apagou. Eu tinha aquela luzinha lá, eu sabia que ela existia, mas ela estava guardada. Aí que tá uma coisa fundamental. Por quê? É foda trabalhar desse jeito.
É gostoso para um caramba? É porque é tirar você da zona de conforto, né? Porque vendedor e tratador é muito fácil. É exatamente Só que isso aí que eu ia falar. E as pessoas querem às vezes o fácil, mas nem sempre é o melhor. O mundo é imediatista. Então, Exatamente. se você cobra pra dar o imediato pro cara, ele paga. É, exatamente. Né? Você fala, queridão, você tá com dor nas costas, em não sei quantas sessões eu te resolvo, custa 2, 3 pau, eu vou pagar. E ele paga. É, exatamente. Só que aí, que relação que você construiu com esse cara, né? É. Só que Ele assim, aí você fica no flow de ficar querendo ganhar dinheiro. E na verdade sempre você vai precisar de pessoas novas. Sim. Nesse modelo, porque a pessoa vai embora por 2 motivos, ou porque melhorou ou porque não melhorou. Sim. E aí sempre você vai ser referenciado, as pessoas vai ser referência, você vai ser referência de tratamento de dor, e aí vai ficar nisso aí. As pessoas vão indicar quem tem o mesmo problema que ela. E aí nessa jornada teve um Life Evolution que foi na Argentina. Que falaram que foi foi sensacional também, né? o David Sério que organizou, também tava uma galera bizarra assim dessa visão. E aí teve um curso também no Brasil. Que veio. Pode? Eu posso interromper? Pode? Aqui, você vai. Pode? Não, gente. Posso ir no banheiro? Pode? Passando mal. Vamos aproveitar essa pausa da Júlia e semana que vem a gente volta com a segunda parte desse papo que tá sensacional. Então até terça-feira que vem às 9 da manhã. Valeu!